bom dia a todos. Meu nome é Milena Andrade, eu sou responsável pela operação do Exim no Brasil. Estou na companhia há 10 anos e, com muito orgulho, a gente retomou esse ano o nosso circuito de palestras. Fizemos desde 2012 uma sequência muito interessante, onde praticamente todos os meses a gente consegue trazer 2 convidados para compartilhar um pouco da experiência deles em assuntos correlacionados ao portfólio do Exim. Então, hoje a gente vai falar sobre segurança da informação, desenvolvimento seguro na era de privacidade e proteção de dados, um assunto extremamente em pauta, né, nesses últimos meses, depois da aprovação da nossa lei aqui no Brasil, da LGPD, e depois de toda a movimentação por conta da aprovação do GDPR na Europa. Então, hoje a gente vai estar com a Andrea Mello, nossa convidada, que é de um parceiro nosso do Rio de Janeiro, a Claves, que atua em diversas regiões do Brasil, e vamos falar sobre esse tópico. Antes da gente começar, eu gostaria muito rapidamente de situar vocês com relação ao portfólio do Exim. A ideia é que vocês entendam um pouco como está estruturado o nosso portfólio. Para quem ainda não conhece, está tendo o primeiro contato com o Exim, às vezes as pessoas não têm uma noção tão completa de como o portfólio do Exim está estruturado debaixo do guarda-chuva de transformação digital. Então, hoje nós temos nossos programas de capacitação e de certificação estruturados em 4 grandes pilares. Então, essa é uma imagem, né, um diagrama bastante interessante, porque dá uma visão integrada de como essas coisas estão distribuídas, como esses assuntos se conversam. No nosso site, essas informações, elas aparecem de maneira detalhada, produto a produto. Quem tiver interesse depois, convido a navegar no site do Exim. E os assuntos de interesse, os programas de interesse, vocês conseguem acessar cada um deles, inclusive fazendo download dos guides, né, e dos simulados, para que vocês conheçam um pouco mais a estrutura desses treinamentos. Também é possível consultar a rede de parceiros credenciados, então fica um convite para que vocês depois consigam dar uma navegada e conhecer um pouco mais do nosso portfólio, eventos que o Exim de alguma forma apoia, patrocina, artigos que são publicados. E hoje, especificamente, a gente vai bater a lupa aqui em 3 produtos em especial: segurança da informação, a área de privacidade e proteção de dados e a parte de desenvolvimento seguro. Então, dentro dessa primeira coluna, desse primeiro domínio de segurança, compliance e risk, trouxemos hoje a Andrea, da Claves, que vai aí nos acompanhar nessa próxima hora. A partir de agora, eu deixo vocês com a Andrea e fiquem tranquilos, essa apresentação está sendo gravada. Vocês todos vão receber posteriormente um link para que possam, inclusive, ouvir novamente, compartilhar com outras pessoas da equipe que eventualmente não puderam estar presentes. Então, Andrea, seja muito bem-vinda. Eu vou deixar que você faça a sua própria apresentação, dê sequência no roteiro e a gente volta a se falar no final na área de perguntas e respostas. Estarei aqui em mute acompanhando todos vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, vou acompanhar pela área do question. A gente vai deixar todo mundo no mute por uma questão só de evitar interferência. A gente já está aqui com mais de 160 pessoas conectadas e a ideia é que fique um material bastante interessante que possa ser consultado posteriormente. Andrea, seja muito bem-vinda. Bom, olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse webinar que a Exim proporciona, e com a gente podendo falar sobre assuntos que hoje estão tão em evidência, né, como segurança de informação, como LGPD, como GDPR da Europa, e a parte de desenvolvimento seguro também. Então, a gente vai ter essa oportunidade de estar podendo falar durante essa hora, né, que a gente separou para poder estar falando sobre esses assuntos. Bom, eu tenho experiência na parte de sistema de gestão, trabalhando com a ISO 27001 há 12 anos, a ISO 20000 também, que eu faço a parte da implementação, sou auditora e instrutora dessas normas, e também a ISO 22301, né, sou administradora por graduação, com especialização em tecnologia de informação pela FGV, e tenho a parte, sou auditora líder também nessas normas. Então, há 12 anos eu trabalho com implementação, com auditorias, e eu já treinei bastante gente aí no mercado privado e no mercado público. Também fiz a certificação de várias empresas. E, além disso, como sou de Brasília e tenho um relacionamento também com o governo, a parte de regulamentações, sempre discutindo sobre o que está a vir, o que foi sancionado,
E como será isso no mercado, né? Então, esse acompanhamento junto ao governo eu faço também há bastante tempo. A gente falando um pouquinho da Claves, né? Para quem não conhece a empresa, a Claves já tem 13 anos no mercado, com foco em segurança de informação. A gente tem um portfólio completo nas soluções de segurança, tá? Com destaque a parte de teste de invasão, gerenciamento de vulnerabilidades, teste de desempenho, né? E a gente também tem uma área de GRC, que é governança, riscos e compliance, no qual eu faço parte dessa área, com a parte de implementação de toda de compliance vinculada à ISO 27000, LGPD, PCI. Então a gente tem uma área exclusiva para isso, no qual os nossos produtos, os produtos da Claves são desenvolvidos pela própria Claves, que a gente vai falar um pouquinho no próximo slide. Eles complementam todo esse portfólio, tá? Com a parte de gerenciamento de vulnerabilidades e CIEM. A gente tem sócios aí, que é o Fundo Aeroespacial, que compõe a sociedade da Claves, que é o BNDES, o Desenvolve SP, Embraer e FINEP. O Fundo Aeroespacial foi muito importante para a Claves, para a gente poder estar investindo cada vez mais na parte de soluções. E foi um grande salto para a empresa a gente conseguir esse Fundo Aeroespacial, esses novos sócios, vamos falar assim. Bom, falando dos produtos estratégicos que a gente tem, né, a gente, na verdade, pelo Ministério da Defesa, nós somos chancelados com produtos estratégicos de defesa, que é o BART, que é o gerenciamento de contínuo de vulnerabilidade, o Octopus, que é a parte de gerenciamento de eventos, que é o CIEM, e o SADI, que é a parte de negação de serviço. Então, todos eles têm publicado no Diário Oficial que somos um produto chancelado pelo Ministério da Defesa como produto estratégico de defesa no Brasil. Alguns clientes da Claves, né? Os nossos principais clientes, a gente tem o Banco Central, a gente tem a Elo, tem a Marinha, a Light, então a gente tem aí um grande portfólio de clientes também. E a variedade entre área financeira, entre área de tecnologia, entre governo, que a gente tem dentro nossos clientes. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre a área de segurança de informação, a gente vai falar sobre governança, riscos e conformidade, sobre a LGPD, né, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que foi sancionada em 2018 no Brasil, e um desenvolvimento seguro, a gente vai falar sobre o ciclo de desenvolvimento seguro. Né? Não vamos aprofundar muito em cada item, até por pouco tempo que nós temos aqui. Então, eu quero estar podendo falar com vocês como que são interligados, né? A gente falar de segurança de informação, a gente abre um leque de assuntos no qual não é só a parte processual, a gente tem uma parte processual e tem uma parte tecnológica que elas conversam, né? E a gente tem toda essa parte de governança de segurança de informação hoje, que algumas empresas hoje, pelas minhas andanças, tantas empresas que eu caminho por aí pelo Brasil todo, né, a gente vê que de uns anos para cá, a área de segurança de informação, ela não está dentro, algumas empresas não colocam mais ela dentro como na área de TI. A segurança de informação não é só TI, isso é muito importante falar, porque normalmente colocam a área de segurança de informação como uma área apenas de responsabilidade da tecnologia de informação, e isso não é verdade. A área de segurança de informação, ela é uma área estratégica, no qual engloba a toda a organização. A gente está falando de segurança de informação a partir do momento que se entra na empresa, a partir do momento que se sai da empresa. Todos são responsáveis pela segurança de informação dentro da empresa. Né? Então, essa responsabilidade ela é compartilhada entre todos. Tá? E isso é importante falar. Quando a gente fala de segurança de informação, a gente está falando de governança, a gente está falando de riscos, a gente está falando de conformidade. E a LGPD, quem conhece a ISO 20000, a 27000, desculpa, sabe que é um dos requisitos lá também, que fala sobre parte de proteção de dados pessoais. Então, ela, na verdade, veio para poder complementar e dar força também à parte também de segurança de informação. Mas falando que a Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela tem, eu consideraria
que ela tem 30% que está dentro do jurídico, 30% da área de tecnologia, e o restante está espalhado entre recursos humanos, financeiros, administrativo, jurídico não, financeiro, administrativo. Então, isso tudo está espalhado na empresa. E a parte do desenvolvimento seguro, também a gente fala sobre segurança de informação. Então, a gente está falando sobre interligação de todos esses assuntos. Bom, a gente falar sobre a segurança de informação em si, a gente usa a ISO 27000 como uma família de segurança, por ser uma melhor prática mundial, onde tem, se a gente pegar requisitos de controles do anexo A da norma, a gente vai navegar na segurança de informação em todos os seus aspectos. A gente vai falar sobre a política de segurança de informação, a gente vai falar sobre política de classificação de informação, criptografia, a parte de TIC, a gente vai falar do desenvolvimento seguro, desenvolvimento de sistemas de aquisição, ou que seja terceirizado ou feito dentro da própria organização. E a gente vai falar sobre gestão de riscos, né? Eu até falo muito assim, que essa norma ela se divide em duas partes, né? Que ela tem uma parte de gestão de risco, a parte de sistema de gestão que envolve gestão de riscos, e a parte dos controles para mitigar esses riscos. Então, a gente tem que, na verdade, quando a gente fala de segurança de informação, a gente tem que proteger os ativos que estão dentro das organizações. E o que são esses ativos, né? Os ativos, para a definição da norma, ativo é tudo que tem valor para a organização. Então, a gente inclui pessoas, a gente inclui tecnologia, a gente inclui a imagem, o nome da empresa. E esses erros, contra-erros que possam acontecer em cima de ativos, eles podem ser intencionais ou não intencionais. Como é que a gente chama de não intencional, né? Na verdade, aí entra a parte de conscientização. Às vezes se faz uma situação sem saber que não pode fazer aquela situação contra aquele ativo X da empresa. E aí, a gente pode causar um incidente de segurança com isso. Então, o que eu estou falando, que os ativos, que são as informações também que estão lá dentro, informações sensíveis, tá? Informações críticas, nossos sistemas, nossos recursos, a gente tem que proteger, a gente tem que salvaguardar isso, né? Que a gente fala muito essa palavra de salvaguardar esses ativos, né? Existe a manipulação não autorizada contra essas ameaças, tá? E a gente falar sobre segurança de informação, a gente falar sobre o incidente de segurança, não tem como desvincular de continuidade de negócio. Não tem como desvincular que tem que saber o impacto daquele incidente para a organização, o impacto que ele é quantitativo ou qualitativo aos dois. E que impacto é esse? Como eu consigo dar um valor a esse impacto? Como é que eu consigo chegar a esse impacto? Né? Então, deste impacto, a gente tem que ter um plano de continuidade de negócio, que ele pode ser startado dependendo de tempos que, caso não tenham retorno do negócio. Isso pode vir oriundo de um incidente de segurança gravíssimo. Para quem não conhece, até existe a norma ISO 22301, que é a norma de continuidade de negócio, no qual ela fala sobre a parte de gestão de riscos, ela fala sobre o BIA, né, o Business Impact Analysis, e fala sobre o PCN. Então, ela pega a parte de continuidade, vê a continuidade de negócio da empresa como um todo. E a segurança de informação, ela também fala sobre continuidade de negócio, obviamente, olhando para a segurança da informação. Mas a gente não tem como não ver o negócio estratégico também. Ok? Bom, e aí, quando a gente fala de segurança de informação, a gente está falando sobre a governança. Eu vejo muito, uma coisa que me chama muita atenção nas minhas andanças nas empresas, a preocupação de estar investindo muito em tecnologia, se investe muito e se gasta muito, que tem que realmente ter a tecnologia para nos apoiar, mas a governança é que não vai nos dar a eficácia de tudo que a gente está fazendo, os nossos controles. Então, eu falo que a parte de governança, a gente falar da governança, a gente não tem como não olhar para o operacional e o operacional olhar para a governança. É um conjunto. A governança, ela olha para a segurança de informação toda,
em a sua completeza, vamos falar assim, do que você tem que fazer, onde envolve o estratégico, o tático e o operacional. A gente tem vários desafios em relação a isso, quando a gente fala de governança. Né? Quando eu falo de governança, eu estou falando de metas, de objetivos que eu tenho que ter. Objetivos que eu tenho que alcançar para poder ter a prevenção de não acontecer o incidente. Eu falar de governança e de segurança de informação, eu estou falando que a gente precisa se prevenir para não que aconteça o incidente. Infelizmente, no Brasil, a gente não consegue ver a prevenção. A gente só consegue ver o apagar fogo. Que isso, o incidente já aconteceu. O dano já aconteceu. E para reparar isso, às vezes é muito caro. Então, a prevenção, às vezes, que se olha como um custo, mas não é. Ele, na verdade, é um benefício para a organização, para que não aconteça algum tipo de incidente grave e que a gente não consiga estar até voltando à nossa operação. Ou está tendo prejuízos imensos financeiros, como multas, quebras de requisitos contratuais, de perda de contrato, e aí por aí vai. Esse é o grande foco que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em nos prevenir. Então, nós temos desafios técnicos, sim, de estar com tecnologias no qual nos dão apoio para buscar a eficácia desses objetivos que nós queremos chegar. Eu falo sempre que a tecnologia nos apoia. Ela apoia a governança. Eu não posso deixar toda a minha vida, entre aspas, assim, dentro de sistema e falar, mas o sistema, ele que está fazendo, a responsabilidade não, o sistema é uma tecnologia no qual tem o humano ali, e a inteligência também humana, e o planejamento também humano. Os recursos, nós precisamos estar falando de recursos tecnológicos, recursos humanos, né? A gente precisa de processos, é disso que a gente está falando, desse pilar que nós precisamos. E não olhe isso como uma burocracia. E eu falo sempre isso nos meus treinamentos, quem já fez treinamentos comigo, quem já me assistiu em palestras, que já foram várias pessoas, inclusive, que já me conhecem, eu falo muito disso. Tirem o lado, porque isso vai burocratizar, isso vai engessar a empresa. Não, isso não vai engessar e nem burocratizar a empresa. Isso vai dar uma sobrevida à empresa. Vamos pensar pelo lado positivo e não pelo lado negativo. Isso vai dar uma sobrevida a todos os funcionários que estão na empresa, a toda a organização. É isso que a gente tem que pensar. Ele não burocratiza. Se eu tenho que escrever um procedimento, se eu tenho que ter uma política, isso não é burocratizar. É isso, e se eu tenho que ter um registro, está dando histórico à empresa e a gente conseguindo normatizar e falar a mesma língua entre todos, para as verdades serem as mesmas. Isso é uma organização. A informação que nós estamos tratando dentro da organização, a informação, ela não pertence ao indivíduo, ela pertence à CNPJ organização. Então, a gente precisa uniformizar isso. A gente tem que pensar exatamente nesse pilar, no qual tem a parte da cultura, que a gente não pode ignorar a parte da cultura organizacional. A cultura organizacional, ela se difere a cada empresa. Como eu falei, eu já passei por inúmeras empresas, sempre respeitando a cultura organizacional. Às vezes até a gente respeita até a cultura do Estado do Estado brasileiro, da cultura que é feita. É diferente uma empresa com a visão no Nordeste com a empresa no Sul. São culturas diferentes. As pessoas são diferentes. E isso tem que ser considerado na hora que a gente vai estar falando sobre governança dentro da empresa. A gente tem que ver a parte do processo, que é vamos falar que é o central ali, no qual vai me dar a base para essa governança.
pessoas e tecnologias, como eu falei agora anteriormente, né, a gente consegue, através desse pilar, a gente consegue buscar a eficácia dos nossos objetivos, olhando sempre para a gestão, olhando para a cultura da organização, fazendo um planejamento para a governança e tendo as tecnologias para nos dar suporte e apoio para isso. Esse pilar de governança tem que ser enxergado pela autodireção. Esse pilar tem que ser enxergado para poder ter então, o comprometimento, e eu falo agora até o linguajar das ISOs que mudou agora, o engajamento deles, e o engajamento dos colaboradores, de estarem comprometidos, colocando aquilo ali no seu dia a dia. Colocando aquilo ali, não ficar apagando fogo, e sim olhando para a prevenção e conseguindo ter a governança como seu pilar. Bom, a gente falar sobre governança e falar sobre segurança de informação, a gente está falando sobre gestão de riscos também. Uma gestão de riscos, mais uma vez, quem já me viu em treinamentos, quem já me viu em palestras, e eu falo muito isso, uma gestão de riscos, ela tem que deixar sangrar. Sangrar, que eu digo, é mostrar os verdadeiros riscos que a empresa tem. Mostrar as verdadeiras vulnerabilidades que nós temos. Dentro, obviamente, do seu contexto, no contexto que a organização vive. É diferente um contexto organizacional privado para um contexto organizacional governamental. São riscos diferentes. Cada empresa tem seus riscos, de acordo com o mercado que atua, de acordo com o seu objetivo, com a sua missão. Esses contextos internos e externos se diferem, mas nós precisamos enxergar os riscos como eles têm que ser enxergados. Não adianta fazer uma gestão de riscos para colocar a poeira debaixo do tapete. É uma das coisas mais importantes. A gente está vivendo num momento, no mundo, que inclui, obviamente, o nosso país, que nós precisamos enxergar nossos riscos. Os riscos estão ali onde são explorados, as ameaças aumentam os riscos, são explorados pela vulnerabilidade. Eu tenho valores de ativos, valores que eu digo são quantitativos ou qualitativos, que esses valores aumentam os meus riscos, tem impactos que são mensurados para poder saber como eu vou atuar de acordo com os meus riscos. A gente determina pelo impacto como vai atuar de acordo com os riscos. E eu vou ter que controlar, eu vou me proteger contra essas ameaças, eu vou reduzir o meu risco através dos controles. E aí a gente tem os requisitos de proteção. Para a segurança de informação, a gente tem a biblioteca da 27000, que o anexo A da norma 27001, da 27002, ela nos dá já controles para mitigação desses riscos. Óbvio que tem riscos que vão ser aceitáveis, porque o impacto às vezes é muito baixo, e às vezes o investimento não vale a pena. Mas existem riscos que a autodireção não quer tratar e acaba aceitando. Porém, quem tem que aceitar estes riscos é a autodireção, porque caso ocorra algum incidente no qual foi sinalizado na gestão de riscos, quem aceitou foi a autodireção. Então, aceitar riscos é totalmente aceitável, vou falar assim. Porém, cuidado em aceitar riscos. Aceitar riscos exige responsabilidades. Eu falo muito, a pessoa da segurança de informação acaba, absorvendo algumas, entre aspas, culpas
de incidentes que aconteceram, porque os riscos foram aceitados. Eles foram aceitáveis por alguns. Esses riscos, eles precisam ser mapeados, avaliados, analisados e verificar quais vão ser aceitáveis ou não. Que fique muito claro, aceitar riscos, como eu falei para vocês, a análise preventiva, ela é o fundamental, ela é o foco da segurança de informação. A gente se prevenir, a gente enxergar os riscos, as vulnerabilidades que estão hoje no nosso ambiente que eu falo negócio, não só voltado para a tecnologia, é extremamente importante. As formas de tratamento também, como é que vai se tratar aqueles riscos, tem que ser definido. Bom, a conformidade, aceitar sem questionar, né? Isso é muito perigoso, isso é um problema que a gente pode ter, a gente aceitar um risco sem questionar ele. Será que realmente é aceitável? Nós temos desafios internos também, o contexto interno que a organização ela vive, né? Nós temos investimento e custo envolvido em tudo isso. Nós temos investimentos e custo envolvido nisso. Tá? Isso é importante mostrar o que está sendo investido e o que a gente pode ter perdas aqui. Temos agora a legislação, né, que foi sancionada em 2018 e ela está já em vigor. A gente agora tem essas conformidades, essas leis, e estão vindo mais regulamentações sobre segurança de informação. Vão surgir mais regulamentações que vão vir da presidência, possivelmente. Tá? E as evidências contínuas disso, dessas conformidades. A gente fala da LGPD, né, as obrigações, só armazenar o necessário que a gente tem de dados pessoais. O que é necessário realmente para executar aquele trabalho? Vai ter que ter o consentimento para isso? Vai ter que pedir autorizações, né? Vai ser um ambiente controlado agora sobre a questão da proteção de dados pessoais. As empresas hoje no Brasil, elas utilizam os dados pessoais para poder estar rodando o serviço, ou estar colocando produtos, oferecendo serviços e produtos de uma forma totalmente sem controle hoje no Brasil. Como que estão sendo protegidos esses bancos de dados hoje, que estão nos nossos CPFs, nossos endereços, nossos telefones? Isso é extremamente importante. Nós, como cidadãos, vamos ter que pensar nisso. A gente tem que ser mais crítico em relação a isso. A LGPD, ela veio para poder nós possamos estar sendo mais críticos. É atender à vontade do cliente. Eu vou falar, eu não me sinto confortável em dar meu CPF para poder comprar na farmácia em dinheiro. Não me sinto confortável. Isso me incomoda fortemente. A gente tem que ter uma responsabilidade compartilhada, tá? E a adequação vai ser até agosto de 2020. Essa é a data para a adequação. A solicitação, como eu falei para vocês, a solicitação de permissões. É uma coisa interessante, eu citei as farmácias, que é uma coisa que me incomoda muito. Quando eu vou na farmácia, me incomoda. Para poder eu ter um desconto, entre aspas, eu preciso dar meu CPF. E eu não sei como que é tratado isso, né? E eu posso agora falar, não quero mais que seja assim. Eu não autorizo mais para isso. E a gente tem que abrir essa caixa preta ali. A gente tem que ter, olha, a monitoração dos dados, né? O controle sobre os parceiros que estão também acessando os dados. Vejam que parceiros, fornecedores que fazem acesso a dados precisam ser controlados. A qualificação técnica e a comunicar os incidentes que ocorrem. Comunicar incidentes é a transparência. Você colocar para debaixo do tapete é pior. A comunicação é extremamente importante. Isso a gente fala de transparência. A LGPD,
ela está ganhando força realmente no Brasil. Eu tenho ido em várias empresas falando sobre esse assunto, sobre adequação. Como é que vai ser a fiscalização? Nós não sabemos ainda como vai ser a fiscalização. Se vai ser criada uma agência, estamos no momento de enxugar a máquina. Como é que vamos criar uma agência? Vai ser pelo CGU? Vai ser pelo TCU? A gente não sabe ainda como é que vai ser feito isso. Né? Estamos esperando para ver como é que vai ser essa fiscalização. Mas o importante não é isso. O importante, na verdade, é a gente estar dentro das organizações pensando que nós temos, sim, que proteger os dados. Nós temos que ter na nossa mente os 3 pilares da segurança de informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Isso é muito importante. A informação, o ciclo de vida dela, falar da informação, a gente está falando de transmissão de informação, a gente está falando do armazenamento da informação, a gente está falando do processamento da informação, no qual que eu falei dos 3 pilares, que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade. A gente tem que salvaguardar esses 3 pilares. Através de tecnologias, através de políticas e procedimentos e através, principalmente, da conscientização. É uma das coisas mais importantes que se precisa, conscientizar que não se pode fazer nada ilícito, nada que possa comprometer a informação que a empresa tramita. É muito importante isso aqui. Então, essa informação, no qual hoje nós temos uma lei, no qual hoje nós temos as normatizações para falar disso, e isso, as melhores práticas, essa regulamentação já está pronta. É colocar para dentro de casa, é conscientizar, falar a autodireção esteja comprometida com isso. E que as pessoas no dia a dia comecem a olhar de uma forma mais crítica. E a gente sair daquela zona de conforto, daquela não preocupação de não estar tratando isso. Pensem isso também, você como cidadão, no seu dia a dia. Sejam críticos você também. Porque nós temos vários fornecedores no nosso dia a dia. E isso é importante pensar. A gente fala de desenvolvimento seguro, o ciclo de desenvolvimento seguro, a gente está falando também exatamente disso. Quando eu falo de desenvolvimento seguro, desenvolvimento de sistemas, né, desenvolvimento de aplicativos mobile, a gente precisa saber os requisitos de segurança de informação. A gente precisa saber executar as avaliações de risco de segurança e privacidade. São os requisitos que nós precisamos levantar. Na entrada de um projeto de desenvolvimento, a gente precisa ter esses requisitos de segurança de informação. Às vezes, mais uma das minhas andanças, eu não consigo enxergar isso em projetos de desenvolvimento. Quais são os requisitos de segurança de informação? No design, né, a gente estabelecer esses requisitos das modelagens de ameaça. A gente tem que desenhar isso e colocar esses requisitos para serem modelados, essas ameaças. A implementação, né, que é a referência de codificação, execução da análise estática, quer dizer, a gente vai implementar o que foi planejado, o que foi feito de requisitos. Vamos começar a ver se as nossas entradas estão realmente compatíveis com as nossas saídas. E vamos ver em cada momento desse se nós estamos sendo conformes ao que nós planejamos. A realizar análise dinâmica, né, na verificação, e realizar análise de superfície de ataque. Isso aqui são requisitos de segurança que lá no planejamento já foi desenhado. Como é que eu vou fazer essa análise? Como é que eu vou estar fazendo isso? Aí vamos criar um plano de resposta a incidente, realizar uma revisão final. Então, os passos de desenvolvimento seguro, ele tem que estar passo a passo, vendo os requisitos de segurança de informação e estar executando para ver se realmente foi implementado com eficácia. Para a gente não ter problemas na hora do desenvolvimento, na hora da saída, para ter que retornar ou ter algum tipo de incidente lá na frente. Esses são os pontos que nós temos que prestar atenção. Bom, pessoal, a trilha do DPO, né, o DPO, que é o Data Protection Officer,
ele hoje é uma figura muito falada, está sendo muito falada, porque ela está dentro da legislação, tanto a GDPR como a LGPD. É aquele cara, né, que vai cuidar realmente, né, da proteção dos dados, vai ser o responsável, obviamente, com a responsabilidade compartilhada dentro da organização, mas vai ser a pessoa responsável por esse assunto. A trilha do Exim, né, ele coloca 3 cursos aí, que é a parte de segurança de informação, Information Security Foundation, que nós já temos disponível na nossa plataforma, né? Nós vamos lançar em breve aí o Privacy Data Protection Foundation, a gente já está lançando em breve, vamos estar colocando nas nossas redes sociais, vamos estar comunicando a todos. E depois da trilha vem o Privacy Data Protection Practitioner, né? Que aí sim, na hora que você faz esses 3 cursos, você tem o certificado de DPO. Eu acho que tem muita gente já indo para esse caminho e buscando essas certificações. Nós temos hoje nossos cursos de o EAD, né, nossos cursos online, no qual temos hoje 2 cursos do Exim, que estamos dando aí 25% para as pessoas até o dia 5 de abril na inscrição, usando esse código. Né? Além disso, nós temos também nossa academia com outros cursos, todos voltados também para segurança de informação. Aproveitem, façam cursos, se capacitem. Eu acho que são assuntos que hoje vão crescer cada vez mais. E aproveitem esse desconto de 25% que nós estamos dando. A parte do Information Security Manager, ele fala sobre a 27001, obviamente a 27002, né? E a parte do Security Programming é exatamente a parte do ciclo de desenvolvimento, onde fala a parte de segurança de informação dentro do ciclo de desenvolvimento seguro. É isso que são os focos desse curso. Ok, gente, a gente finaliza. Eu peço de novo 1000 desculpas pelo problema técnico que eu tive, tá? E vou agora abrir para as perguntas que a Milena vai estar conduzindo. Ok, Andréia, obrigada. Deixa eu tentar rastrear, porque o pessoal deixou aqui algumas perguntas. Enquanto isso, vamos lá. Estou voltando aqui porque tem bastante coisa, mas a maioria o pessoal perguntando também na época que a gente acabou tendo que fazer a pausa. Algumas pessoas perguntando, Andréia, se a gente pode disponibilizar não só o link, mas também a apresentação em PDF. Então, se você, talvez, não sei se a Claves pode liberar, se quiser verificar depois e dar um retorno, aí eu consigo mandar depois também para o pessoal, ou, de qualquer forma, o seu contato está aqui direto, quem precisar do PDF e tiver alguma dúvida muito específica, pode estar entrando em contato direto com a Andréia. O link a gente vai liberar depois, sem problema nenhum. Sim, ok. Eu retorno para vocês. Tá, tem uma pergunta aqui do Hugo, ele está perguntando o seguinte: como alinhar a governança de segurança de informação com open source e as normas da ISO? Se você tem algum exemplo, algum case que fale um pouco da parte de software livre, para que ele pudesse entender um pouco melhor isso. Na parte dos controles da ISO 27000, fala sobre a parte de software. Lá a ISO não fala o que você tem que fazer exatamente, você não entra no detalhe, ela não entra no detalhe. Na verdade, ela fala o que você precisa olhar. Então, a parte de software, se a organização, ela determinou que serão feitos através de software livres, que coloque isso, documente isso através de políticas de como será feita essa utilização de software dentro da organização, e que a área de segurança de informação ela possa estar controlando isso junto aos seus usuários. Tá? Então, a área de segurança de informação ela pode estar controlando o que é baixado, quais são os softwares que vão ser utilizados, vão ser homologados e etc. Então, a ISO, na verdade, ela tem esse requisito e você pode estar adequando a organização sem problema nenhum. Ok, tem uma outra pergunta aqui do Renê. Ele está perguntando o seguinte: se tirarmos a segurança da informação debaixo da TI, para onde exatamente, né? Para debaixo de qual guarda-chuva deveria estar sendo levada a parte da segurança da informação? Ou se seria alguma coisa nova, uma nova vertente? Não, o que eu tenho visto é que está abaixo da presidência direto, abaixo
da direção-geral ou da presidência, por ser uma área estratégica, porque ela envolve toda a organização. Quando a gente fala de incidente de segurança, a gente não está falando sobre incidente de segurança de tecnologia, a gente está falando de incidente de segurança até na hora da catraca, no que entra no prédio, né? Então, tem toda a parte de segurança física e etc. Então, o que eu tenho visto é que as empresas que têm tirado da área de TI têm colocado diretamente abaixo da presidência ou da direção geral. Okay, seria uma dica. Uma dica, perfeito. Tem uma pergunta do Renê aqui, se você puder voltar no slide onde tem o diagrama da formação do DPO. Se você puder voltar, fica mais fácil para o pessoal acompanhar também. O Renê está perguntando se com as 3 certificações e os respectivos certificados, se recebe o 4º. Exatamente. Então, o que você tem aqui, na verdade, Renê, e para os demais também que tiverem interesse, a formação do DPO, o EQZIN entende a necessidade de uma combinação de conhecimentos na formação desse profissional. Uma parte vindo da área de segurança da informação e a outra, mais especificamente, em cima da questão da lei. Tá? Então, por isso que a gente tem um modelo onde a gente entende que um profissional que complementa esse lado, segurança da informação, com as questões de privacidade e proteção de dados, e se aprofunda na questão de privacidade, a gente reconhece, não é uma 4ª prova, não tem nenhum custo adicional esse 4º título. Isso, na verdade, é um reconhecimento que o EQZIN dá para o profissional que cumpriu com essa trilha de preparação, de conhecimento, de capacitação. Então, quem tiver interesse, e a gente tem um número muito grande de pessoas que já estão na base do EQZIN, que já fizeram a formação do ISFS, que é o primeiro nível de segurança da informação, e muita gente agora começando a trilhar um pouco esse caminho de privacidade de dados, lembrando que esses 2 módulos de privacidade que aparecem aqui, tanto Fundamentos quanto Practitioner, eles são com base no GDPR, na lei internacional. Ela é mais ampla, ela é mais completa, mais complexa, inclusive. Para quem tem interesse em fazer uma coisa um pouco mais enxuta, existe um módulo que é o Privacy Data Protection Essentials, tem toda essa informação no site do EQZIN. O Essentials, somente em português, se vocês baixarem a documentação em inglês, vocês vão achar GDPR de novo. Mas o Essentials, em português, ele está 100% alinhado com a LGPD. Inclusive, um dos itens que a Andrea comentou, a questão da conscientização, da capacitação, de você criar esse movimento de conhecimento dentro da organização e não deixar isso restrito a um departamento, a um grupo restrito de pessoas, faz parte dessa nossa proposta com o curso de LGPD, que é o Essentials. Ele é um curso um pouquinho menor, ele tem uma carga horária para quem for para um treinamento formal, ele tem uma carga horária de 8 horas, e a prova de certificação, justamente por ser uma carga horária menor, é uma prova de 20 questões, também com 65% de acerto para conseguir o certificado, 100% focada na LGPD. Por que esse programa? Muitas pessoas e muitas empresas, às vezes, já começam a olhar a importância de você capacitar as equipes, você tem um grupo mais específico que vai mergulhar no assunto, porque vai liderar essas ações, mas não adianta se a empresa não entender essa movimentação. Então, esse curso de 8 horas, no modelo de workshop, ele serve para isso, para você ampliar esse alcance do treinamento, da capacitação e, eventualmente, até da certificação. Você pode incluir pessoas de área administrativa, o pessoal do RH, o pessoal do marketing, para, no mínimo, ter um conhecimento de base a respeito da importância da questão do tratamento, do processamento de dados, o que coletar, o que não coletar, ou seja, os princípios básicos vão ser tratados, mas, lógico, num grau de profundidade que um curso de 8 horas permita e que essa prova também, que é um pouco mais enxuta, permita. Mas é um programa muito interessante para empresas que estão nessa movimentação de conscientização das equipes. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui específica. O pessoal está pedindo algumas informações mais específicas aqui a respeito do programa do LGPD e a respeito de itens do GDPR também e do programa. Eu vou depois mandar para vocês, para quem tiver interesse, vocês têm condições de baixar essa documentação no próprio site do EQZIN. Recomendo, inclusive,
que vocês consigam entrar no site. Se vocês baixarem um white paper que está disponível em português, inclusive, clicando no módulo do Privacy Data Protection Foundation, vocês têm lá uma lista de documentos, tem a ementa do curso, tem simulado e tem um white paper disponível. É um documento que dá um resumo bastante interessante, ele deve ter em torno aí de umas 40 páginas, mas ele dá um resumo do GDPR, das aplicações, e ele responde um pouco algumas dúvidas que eu estou vendo aqui. Pergunta para você aqui, Andréia, deixa eu ver, Ricardo perguntando, no entendimento dele, os controles da 27.000 atendem aos requisitos da lei, ele quer saber se os controles atendem, tá? Não, na verdade, são duas coisas. Na verdade, a LGPD, ela é um dos controles da ISO 27000, que eu não vou me lembrar agora, é o 18 ponto alguma coisa, o A18 alguma coisa, e a LGPD, ela envolve também outros departamentos, envolve a empresa como um todo de uma forma um pouco diferenciada. Ela tem uma parte jurídica, ela tem uma parte de recursos humanos, administrativo. Então, a ISO 27000 e a LGPD, elas se complementam, né? Então, quando tem, obviamente, que algumas coisas que estão dentro da ISO da LGPD vão ser atendidas pela ISO 27, mas o olhar é um pouquinho além. Tá. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Minha xará, Milena Barbosa, perguntando aqui, alguma dica de implementação de governança de TI em ambientes de cloud computing? Se você tem alguma coisa para compartilhar com a gente aqui. A gente está tendo algumas demandas de cloud computing mesmo, a gente está, na verdade, começando alguns cases em relação a essa situação. Para a implementação de governança, a gente sempre fala assim, a governança está dentro da organização, né? A gestão é dentro da organização. A forma que você vai usar o seu processamento, os seus recursos, eles têm que ser controlados dentro da governança da própria organização. E você consegue montar isso através de um planejamento, tá? Dá para fazer isso tranquilamente, sendo esse cenário. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se você consegue falar alguma coisa sobre esse assunto. O Paulo está perguntando aqui, com relação à segurança, referente à segurança da informação, em relação à engenharia social, assim, do ponto de vista dele, é um dos fatores mais críticos, né? Como que a LGPD trata esse tipo de questão, entendeu? Então, a junção aqui da segurança da informação, engenharia social, acho que a gente volta muito na questão, inclusive, né, da própria capacitação, né? Quer dizer, os usuários, as pessoas que estão ali na organização, elas entendendo um pouco mais como funciona esse processo como um todo, elas entendem, inclusive, o tipo de risco que elas estão submetidas quando elas fazem quando elas tomam determinadas ações, quando elas fazem determinadas coisas completamente contra toda a política de segurança da empresa. Mas se você quiser completar? A engenharia social realmente está sendo um problema, é extremamente crítico. Eu tenho vários casos recentes que eu sei, e a forma que tem é conscientização, entendeu? O colaborador ele precisa entender que algumas práticas têm que ser tomadas, algumas têm que estar dentro do contexto da segurança de informação. Né? Eu estou falando, às vezes aquele assistente administrativo que está ali, que pode ser um foco, tá? Pode ser um foco da engenharia social, ele tem que ter consciência, o que ele pode, o que ele não pode fazer, ele tem que ter consciência qual é o impacto, caso ele faça alguma ação, né? E aí existem as sanções. Por isso que a segurança da informação exige o processo disciplinar. Né? Então, isso tem que estar. Agora, conscientização, capacitação é o que tem que ser constante, não tem jeito. Ok. Uma última pergunta aqui, porque a gente já roubou os 5 minutos aí que a gente pediu autorização para o grupo. Tem uma outra pergunta falando o seguinte: a modelagem de segurança da informação dentro da organização é uma coisa que deve ser personalizada. Contudo, ainda estamos meio que no escuro com relação à adequação do LGPD. Se tem um caminho norte, mesmo que de forma genérica, a trilhar nesse sentido. Perdão, volta para mim a pergunta. A modelagem de segurança da informação dentro da organização é uma coisa que deve ser personalizada. Tá. Contudo, ainda estamos meio que no escuro com relação à adequação com a LGPD.
Há um caminho, um norte, mesmo que de forma genérica, a trilhar nesse sentido? Eu acho que a segurança da informação, ela parte eu acho que ela parte vamos falar assim, por um ponto inicial, que é uma das coisas mais importantes, é a coisa braçal que a gente precisa fazer. A gente está falando de quais informações? Quais informações? Quais são os processos críticos? Vamos começar pelos processos críticos? Quais são as informações que são manipuladas ali, que são sensíveis? Esse levantamento é o start para a gente poder falar sobre isso. Tanto para segurança de informação, se a gente fosse falar de ISO 27000, 27001, ou a gente fosse falar da LGPD. Eu estou falando de quê? De quais informações? Do que eu vou estar salvaguardando? O que eu vou estar protegendo? O que eu vou estar falando? Eu tenho isso mapeado? Isso eu acho que é o primeiro passo. Só para completar, André, eu tenho participado de muitos eventos, né, aqui em São Paulo, assim, não se fala de outra coisa, eu tenho acompanhado bastante essa movimentação de eventos, palestras e etc. E, assim, eu acho que vale muito a pena, né, esse grupo que está aqui participando, acessar essa documentação, dar uma lida, tem o link da própria lei, vale a pena dar uma detalhada, e assim, de uma forma geral, né, buscar esse conhecimento, seja através das referências bibliográficas que estão sendo colocadas nos próprios guides do EQZIN, a gente deixa lá uma lista de boas referências bibliográficas, tem o link da própria lei, tem várias outras informações, tem o white paper, e lógico, quem tiver interesse em fazer o treinamento, em buscar a certificação, muitas dessas perguntas, elas aparecem durante os treinamentos, a gente tem toda uma ementa de curso preparada para trabalhar essa questão do relatório de impacto, das questões ligadas a o que são esses dados sensíveis, o que exatamente a empresa tem que se preocupar, ela tá submetida, ela está debaixo de algum tipo de preocupação, a lei de alguma forma pode ser colocada, vamos dizer assim, como uma penalização no tipo de negócio, no tipo de informação que ela processa. Então, toda essa discussão, ela vem à tona dentro do treinamento, e eu acho que é muito importante, no mínimo, que vocês busquem essa informação, pelo menos para começar a dar uma lida. O documento da lei, ele não é tão extenso assim, né, ela é bem mais enxuta, como eu falei, do que o próprio GDPR, mas vale a pena. No guide do EQZIN tem o link direto, vocês conseguem baixar essa lei, tem o white paper, tem bastante informação, pelo menos para vocês começarem se aculturar um pouquinho. E, lógico, né, isso durante o treinamento, isso é explorado de uma outra forma. Quem faz a formação do DPO, inclusive, no nível avançado, tem mais ou menos de 6 a 8 horas de exercícios práticos, onde vocês vão fazer esse trabalho, né, de responder a uma notificação, onde vocês têm que fazer esse relatório, onde vocês têm que criar esse mapeamento, ou seja, tudo isso no nível avançado, toda a parte teórica que fica, vamos dizer assim, no nível de base, ele entra na fase de aplicação prática para que vocês sejam preparados para ser realmente as pessoas que vão tratar e que vão tomar as ações necessárias nessa fase, quando vocês assumirem essa responsabilidade, seja com o nome do DPO, do encarregado, ou qualquer outro nome que a empresa possa batizar essa função dentro da organização. Mas vale muito, muito a pena vocês darem uma olhada, naveguem pelo site do EQZIN e clicando na ficha técnica de cada produto, como eu falei, dá para fazer o download de muita documentação. Vale para todos os produtos, tá? Então, a gente falou mais aqui agora especificamente do programa de privacidade, mas essa dica vale para todos os programas, todos os produtos. Andréia, eu vou agradecer o teu tempo, vou pedir novamente desculpas ao grupo, se ficou alguma pergunta que não foi respondida, porque entrou bastante coisa aqui pelo tempo, já são 12h10, a gente já tirou os nossos 10 minutos de diferença ali. Por favor, os contatos estão na tela, entre em contato conosco, se for alguma coisa mais ligada ao EQZIN, aos programas, falem comigo, se for alguma dúvida mais específica com relação a claves, a parte do treinamento em si, a agenda, valores, etc. Tem o contato aqui da Andréia também. Visitem os nossos sites e a gente espera encontrar vocês numa próxima oportunidade. Vou deixar você se despedir, Andréia, e mais uma vez, obrigada a você, obrigado pelo tempo e peço desculpas novamente ao grupo. Ficou tudo gravado, depois a gente manda esse link para vocês, ok? Pessoal, obrigada, desculpas, aconteceu um imprevisto, mas eu estou à disposição, meu e-mail está na tela, se precisarem falar comigo, fiquem à vontade, e a gente se encontra em outra oportunidade. Obrigada.